E aí, pessoal, vamos para a nossa aula de número 102 da NBR 6122 de 2019. Microestacas. Vem comigo para essa aula. Bom, pessoal, vamos para a nossa aula de número 102 da NBR 6122 de 2019. Estamos aqui caminhando para o final do nosso estudo da NBR 6122 de 2019. E hoje estamos aí falando sobre o anexo M, que é microestacas ou estacas injetadas, procedimentos executivos, né? É forte na teoria, forte na hora de resolver problemas, forte na hora de evitar problemas. Investigação geotécnica não é custo, é investimento. Isso que nós temos que ter como objetivo para caminharmos firmes e constantes nesse aprendizado da engenharia geotécnica, né? O M1 é objetivo igual a todos os outros, então estamos complementando o capítulo 8, o item 8, estamos especificando insumos relativos às microestacas, estacas injetadas, e vamos detalhar diretrizes construtivas específicas para as microestacas, né? Características gerais, M2, características gerais de quê? Das microestacas ou estacas injetadas. A microestaca é uma estaca moldada in loco, executada através de perfuração rotativa com tubos metálicos, né, que são a parte de revestimento, ou rotopercussiva, por dentro desses tubos, no caso de uma tacão ou rocha que tenha que passar, a microestaca também é eficiente para passar matacão ou ancorar em rocha. Aqui está mostrando aqui alguns detalhes, algumas fotos interessantes, né? Olha aqui esses blocos aqui, a gente vê que esse edifício aqui, o tanto que é esbelto, né? Essa estrutura em microestaque, os cuidados que nós temos que tomar em relação aos esforços transversais e algum problema de flambagem disso aqui, né, pessoal? A gente tem que ficar atento a isso, não somente a esforços verticais, mas esforços transversais e as suas verificações. Isso é importante. Aqui está mostrando a barra da microestaca, né? As ancoragens, né? A chapa de ancoragem aqui no bloco, né, de coroamento, mas a gente vai caminhando aí. Essa estaca, ela é o quê? Ela é armada, necessariamente armada. A forma como ela é armada é que diverge um pouquinho, diferencia um pouquinho. Injetada com quê? Com calda de cimento ou argamassa. Veja que a norma, ela dá a alternativa. Ou eu injeto microestaca com calda de cimento, ou eu injeto com argamassa. As duas possibilidades são viáveis, né? Através do quê? Do tubo chamado manchete. Aqui tem um detalhe desse tubo manchete, visando aumentar o quê? A resistência do atrito lateral com a expulsão de argamassa sob pressão ou calda de cimento, né? Tem o tubo sob pressão, aqui está mostrando aqui um obturador duplo, né? É a válvula manchete, né? Que ela rompe sob pressão. Então tem uma pressão grande, então quer ter uma determinada um determinado valor dessa pressão, essa válvula ela rompe, injetando essa calda de cimento ou argamassa na perfuração, fazendo, né, os famosos gomos aqui, né, da microestaca. Esse tipo de estaca comporta duas variantes com relação ao quê? A armadura. Aqui nas características gerais, a norma já nos mostra essa variante, essas duas variantes com relação à armadura. Na primeira delas, introduz-se um tubo metálico, né, com função estrutural, dotado de manchetes para injeção. Então, o tubo metálico tem uma função estrutural e ele é introduzido, né, tem essa função estrutural e ele é introduzido dotado do quê? De manchetes de injeção. Na segunda opção, né, nessa segunda variante, né, a armadura é constituída de barras ou gaiolas, né, convencionalmente, né, e a injeção é feita através de um tubo PVC de matéria virgem, tal como a última estaca que a gente viu, né, na injeção dela, né, na injeção de argamassa, matéria virgem, prima virgem, né, não reciclado, também dotado de manchetes, exatamente para fazer o processo da injeção. Muito utilizado esse tipo de estaca, gente, em projetos de reforços de fundação
onde a gente pode introduzir, né, compondo, por exemplo, um projeto de estaca, transformando, um projeto sapata, desculpa, transformando ele num bloco sobre estacas, né, no caso de reforços. Isso é muito utilizado. Posso inclinar essa estaca, ela tem uma facilidade, devido aos seus equipamentos serem de dimensões pequenas, tem uma facilidade de inclinar, tem uma facilidade de entrar em locais já construídos pela altura do equipamento, a gente consegue entrar em portas, né, e consegue montar esse equipamento para execução de reforços de fundações. Muito utilizado, muito utilizado. A microestaca aqui, mostrando mais alguns detalhes, esse tubo PVC aqui dentro, né? Tubo metálico também, né? A execução dessa injeção de argamassa ou calda de cimento, alguns detalhes diferenciados de armadura aqui, nos mostrando que eu posso ter algumas variações até aqui, né, na ancoragem dentro do bloco, né, o quão importante isso é. Medida de pressão, mostrando aqui o manômetro dessa pressão de injeção da argamassa e da calda de cimento dentro dessa estaca injetada. E aqui interessante, né? Essa figura é bastante interessante, mostrando um perfil da estaca executada, né? E dentro da estaca, né, o tirante da barra, né, o furo de injeção, o bit de perfuração que fica perdido em alguns casos, né? Outros casos eu posso reutilizá-lo, né? Aqui está mostrando ele perdido. Os espaçadores centralizadores para garantir literalmente esse cobrimento, garantir a centralização da nossa barra, luvas de emenda que devem ter resistência compatível. Tenho que tomar muito cuidado, né, nesse rosqueamento da luva para ela realmente penetrar no comprimento e não ter nenhuma não conformidade nesse ponto, né? O tirante é oco para permitir o quê? A injeção de calda de cimento dentro do tirante, né? É o que a gente chama de injeção interna, né? Microestaca injetada, né? Luva de emenda, espaçador aqui de novo. Então eu tenho aí esse tirante de barra, né? A perfuração, como é feita a perfuração? Se a gente lembrar lá da estaca raiz, tal como lá em estaca raiz, eu posso ter uma perfuração num perfil de solo e posso ter uma perfuração em perfil rochoso, né? Então aqui o M31 fala sobre essa parte, como é essa perfuração do solo. A perfuração do solo, ela é executada por meio de perfuratriz rotativa que desce o revestimento através de quê? De rotação, com uso de circulação direta de água injetada no seu interior. Água sob pressão, rotação, eu vou escavar, vou perfurar essa parte em solo. Quando ocorre solos muito duros, né, ou muito compactos, lembrando duro, argila, compacto, areia, compacidade da areia, consistência da argila, pode-se executar pré-perfuração avançada por dentro do revestimento. Ou seja, eu dou uma aliviada naquilo e depois continuo, né? Isso é permitido, né? Em solos com matacões ou embutimento em rocha, deve-se repetir os procedimentos constantes em M31, que é o de solo, até que atinja o matacão e a rocha. Então, até o solo eu faço igualzinho o M31 me mostrou, né? Essa escavação em solo. A partir do momento que eu chego no topo rochoso, eu vou prosseguir com a perfuração por dentro do revestimento. Eu cheguei no revestimento, bateu lá no matacão ou no topo rochoso, né? E eu vou prosseguir a minha perfuração por dentro desse revestimento com o emprego de martelo de fundo ou sonda rotativa, né? Essa operação necessária para atravessar o matacão ou embutir a estaca na rocha. O matacão, lembrando, né, gente, são pedras de grandes proporções, acima de 1 metro de diâmetro médio, onde em alguns solos a gente tem essas bolotas, né, de pedra que são prejudiciais à fundação, porque não me dá apoio, eu posso ter recalque, eu preciso muitas vezes que ao detectá-las, eu preciso ultrapassá-las. Ou embutir esse tipo de estaca na rocha. Causa usualmente o quê? Uma diminuição do diâmetro e essa diminuição vai ter que ser considerada lá no dimensionamento pelo projetista. Isso é uma informação importantíssima de ser levada em consideração,
para o projeto de microestaca ou estaca injetada. M4, colocação da armadura. Como é feita essa colocação da armadura dentro da estaca? Antes da colocação da armadura, a gente tem que limpar o furo. Através do quê? De lavagem. Eu tenho que garantir a limpeza do furo através de lavagem antes de eu colocar a armadura para não virar aquela gelatina, aquela mistureba lá embaixo, né? Prejudicial ao comportamento estrutural, à interação solo-estrutura que nós buscamos para essa estaca. Posteriormente, essa limpeza é descida a armadura constituída de quê? De tubo metálico manchetado, a gente falou dessa possibilidade lá uns slides para trás, né? Ou gaiola que é apoiada o quê? No fundo do furo, porque essa estaca é totalmente armada, 100% armada, completamente armada. Quando em gaiola, as barras são montadas com um tubo de PVC manchetado. Então, ponho o tubo PVC, coloco ele junto com a armadura e desço com a armadura. Né? As válvulas manchete devem ser espaçadas no máximo de 1 metro. Isso é um detalhe normativo. Devem ser espaçadas de no máximo 1 metro. Né? A injeção, como é que é feita essa injeção? Limpei, pus a armadura. Essa armadura, se for com tubo, ela já vai ser um tubo manchetado. Se for gaiola, né, se for armadura convencional, eu vou ter um tubo PVC virgem no meio, né, de matéria-prima virgem, no meio, manchetado também para eu fazer essa injeção. Então, como que eu faço, né? A calda de cimento, então, é aplicada por meio de bomba de injeção através de hastes dotadas de obturadores duplos. Então, eu tenho uma bomba de injeção injetando sob pressão e eu estou fazendo, então, com isso, essa injeção da calda de cimento. A primeira injeção, chamada injeção da bainha, né, ou preenchimento, deve ser feita a partir da extremidade inferior do tubo e deve preencher o espaço anelar entre o tubo e o furo. A nossa preocupação é que a estaca fique toda preenchida. Então, essa primeira injeção, chamada injeção da bainha, ou injeção de preenchimento, né, ela é importantíssima, né? O revestimento é retirado após essa injeção da bainha. Então, eu tiro o revestimento após injetar na bainha e continuo, né, com a minha injeção. Aqui mostrando novamente, né, a parte da manchete, a calda de cimento passando, tubo de injeção, né? As injeções posteriores a essa injeção de preenchimento, essa injeção da bainha, né, que é a primária, a secundária, etc., né, são feitas de baixo para cima, novamente, em cada manchete, verificando se os volumes, é um controle, né, as pressões e critérios de injeção previstos em projeto. Isso precisa estar claro no projeto, o critério de injeção. Aqui, voltando à nossa conhecida tabela 4, né, que fala das estacas moldadas em loco, nós temos lá no na penúltima linha as microestacas, né, que nos falam aqui do 1.8, tal como está trado, vazado, segmentado do anexo anterior, né? Você vê que são iguaizinhas aqui, né? O anexo L igualzinho o M, né? 1.8 de gama C, as 4 categorias aqui de classe de agressividade são 20 MPa, 1.8 de gama C, 0,4% de área mínima na seção e a armadura é integral na estaca. Sequência executiva, os mesmos alertas das outras estacas. Eu não posso ir executando ao bel prazer a minha obra sem tomar um cuidado com essa sequência, com esse planejamento executivo. Atenção, não pode ser executada estacas com espaçamento inferior a 5 diâmetros no intervalo inferior a 12 horas. Posso executar estaca em distâncias inferiores a 5 diâmetros? Posso, desde que já tenha passado as 12 horas. Né? Lembrando que essa distância se refere sempre à estaca de maior diâmetro. Então, quando eu quero fazer, o meu raio vai ser levando em consideração a estaca de maior diâmetro. Preparação da cabeça e ligação com o bloco de coroamento. Mesma história. Aqui é padrão. A norma mantém o seu padrão para todas as estacas. O preparo da cabeça e a ligação com o bloco de coroamento é realmente um padrão estabelecido.
Para a ligação da estaca com o bloco de coroamento, devem ser observados o quê? A cota de arrasamento e o comprimento do ferro de arranque, a espera, né? Isso é fundamental estar no projeto para que a obra consiga executar com esses dois cuidados primordiais aqui de garantir a cota de arrasamento e garantir que a espera, que o arranque esteja com a armadura no diâmetro correto e no comprimento correto. O trecho da estaca acima da cota de arrasamento tem que ser demolido, né? A gente demole e isso nos orienta bem de que eu vou ter um trecho para demolir. Obrigatoriamente eu tenho que fazer o arrasamento. A seção resultante deve ser plana e perpendicular, eu não posso deixar essa seção de qualquer jeito, eu preciso deixar ela plana e perpendicular, né? E a operação de demolição deve ser executada de modo a não causar danos ao restante da estaca que permanecerá lá. Sempre o mesmo padrão, né, gente? Demolição de seções menores que 900 centímetros quadrados, a gente pode usar ponteiro e martelete leve, ou seja, potência menor do que 1000 watts, né? E para maiores, a gente vai utilizar, para seções maiores que 900 centímetros quadrados, a gente vai usar martelete maior, exatamente com a potência maior. Eu não posso pegar um marteletão e querer arrebentar uma estaquinha, que isso vai prejudicar o restante da estaca, com certeza. É isso que a norma está alertando a obra aqui neste parágrafo, neste ponto, que é repetitivo para todas as estacas. O acerto final do topo das estacas demolidas deve ser sempre efetuado com o uso de ponteiros, é um trabalho delicado, ou ferramenta de corte apropriada, né? Caso haja cauda de cimento inadequada abaixo da cota de arrasamento, o trecho deve ser demolido e recomposto obrigatoriamente, né? O material a ser utilizado nessa recomposição deve ter qualidade, característica igual ou melhor do que o previsto lá no projeto, né? Isso é importante, né? No caso de comprimento de arranque inferior, a gente ou faz a emenda conforme a norma de concreto 6118, ou também, caso necessário, a estaca poderá ser demolida e recomposta para quê? Para que o comprimento da emenda seja respeitado, porque ele é importante, ele foi definido. M8, cauda de cimento. Nessa cauda de cimento, conforme a tabela 4, tem que ter um FCK maior ou igual a 20 MPa e deve satisfazer condições específicas e já conhecidas para a questão de fundações. Consumo de cimento mínimo de 600 kg por metro cúbico é o mínimo, fator água-cimento de 0,5 a 0,6. Esse traço já é conhecido da gente, né? Controle dessa cauda de cimento. Muito parecido com os anteriores. Ó. A cauda de cimento utilizada para a moldagem de corpos de prova deve ser coletada onde? Nos misturadores. Agora aqui tem essa diferença. Essa cauda de cimento da estaca injetada deve ser coletada nos misturadores, um pouco diferente daquelas que a gente aconselha não coletar nos misturadores. Retirar 4 corpos de prova, sendo ensaiados a 4 corpos de prova a cada 5 estacas, tá? A gente deve fazer a compressão simples com 7 e com 28 dias, né? O pH, a característica da água, por exemplo, né? A água utilizada na cauda, ela tem que ter algumas características específicas. pH entre 7 e 11, pode ser medido em loco, por fitas medidoras ou portáteis, deve ser verificado, isso que é importante, que o pH tem que estar entre 7 e 11 dessa água utilizada. A dureza da água, que é aquele excesso Ca mais Mg+, né, cálcio, magnésio, entre 0 e 120 porções por milhão, ppm, né, tudo isso verificado. Agora o controle de aceitação, né? Da mesma forma, nós vamos usar a 5738, vamos consultar o item 7.3 desta norma para esse controle de aceitação, considerando para fins de adensamento, tal como já fizemos, a maior classe de consistência, né? Para os ensaios, nós vamos usar a 5739, que são ensaios de compressão em corpos cilíndricos, que é a norma brasileira, utilização de corpos
cilíndricos, né? Essa questão a gente já falou em outras normas, que a gente pode usar aditivo plastificante, superplastificante, incorporador de ar, acelerador, retardador, desde que atendam a 10908 e a 11768. O detalhe aqui é que a 10908, na época que era válida, foi cancelada, substituindo para 11768, dígito 3, parte 3, tá? Que é ensaios de caracterização. E a 11768, no que tange a requisitos químicos, né, de aditivos químicos, né, para cimento Portland, foi substituída pela 11768, parte 2, que trata dos ensaios de desempenho, né? Beleza. Registro da execução, tal como todas as estacas estudadas até agora. É obrigatório o preenchimento do boletim de controle da execução diariamente, estaca por estaca. Cada estaca precisa ter o boletim com as seguintes informações. Identificações gerais, que é o quê? Que obra que é aquela, onde que está aquela obra, o local, nome, quem está operando o equipamento para fazer aquela estaca, quem é o executor, quem é o contratante, né? Quem é a empreiteira, quem está contratando, né? Todo mundo ali registrado, né? Data da execução com anotação dos horários de início e fim de cada etapa. Isso é um controle depois, quando você vai fazer uma auditoria, isso é importante, verificar algum problema, alguma informação. Identificação ou número da estaca, né? O nome da estaca ela é importante para fazer realmente a checagem, né? Diâmetro do revestimento e o diâmetro nominal da estaca executada. Eu preciso saber o diâmetro do revestimento e o diâmetro nominal. Cota do terreno, a cota do terreno ali, onde eu comecei a executar a estaca, o comprimento executado da estaca, o desaprumo e desvio de locação, caso exista esse desaprumo e desvio dessa locação das estacas, características dos equipamentos de perfuração e injeção, vou caracterizar qual que eu usei, né? Características da armadura e do tubo, a manchete, né? Foi tubo metálico com manchete? Não. Foi armadura de gaiola com tubo de PVC? Isso precisa estar claro lá para nós. Consumo de materiais, armadura e calda de cimento por estaca, né? Isso é importante. Verificação da integridade de, no mínimo, uma estaca por obra. É aquela história, né? Escavar um trecho do fuste, de preferência chegar no NA e verificar a integridade, fotografar e registrar. Verifiquei. Verifica, fotografa, registra, né? Pressão aplicada sobre a calda de cimento. É fundamental registrar essa informação. Anormalidades da execução. Aconteceu alguma coisa anormal, alguma coisa que seja pertinente alertar e anotar? Anota, coloca tudo ali, que isso pode ser útil lá na frente. Observações relevantes também, né? Vai no mesmo sentido do anterior. Nome e assinatura do executor, nome e assinatura da fiscalização e do contratante. Com isso, eu tenho o registro, eu tenho o DNA daquela estaca, estaca por estaca, com as informações pertinentes à execução daquela estaca, com todas as informações que me deixam ali o databook, né? a rastreabilidade daquela minha estaca. Eu consigo rastrear todo o processo da execução daquela estaca. Beleza? Fechamos mais uma aula. Na próxima aula nós vamos entrar no assunto estacas hélice contínua monitorada, que é muito utilizada, né? Vai ser uma aula até um pouco maior, porque nós vamos fechar ela numa aula só, vai ser uma aula mais demorada, mas uma aula super interessante. Espero que estejam gostando, deixe o seu like, inscreva-se no canal, divulgue a informação. Um forte abraço e até a próxima aula. E aí, pessoal, aprenderam bastante sobre as microestacas? Na próxima aula vamos falar sobre a hélice contínua monitorada. Espero vocês nesta próxima aula. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e até a próxima aula.